Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós iremos continuidade ao reino protista, indo para o último conteúdo, sobre as algas. Eu sou a professora Tayane Amorim e a matéria é Biologia. Então, nós estamos nessa sequência de vídeos conhecendo um pouquinho sobre as características dos protistas, conhecendo se eles são protistas e são vegetais, os ambientes em que nós podemos encontrar as algas, e no vídeo passado nós conhecemos um pouquinho sobre a sua classificação, conhecendo as características e algumas com importância econômica e outras até mesmo tóxicas. Daremos continuidade, então, no conteúdo de hoje sobre a reprodução. Então, a reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada. A assexuada pode ser por divisão binária, fragmentação ou esporos. Reprodução assexuada é quando não tem a troca de gametas ou material genético. E a assexuada pode ser por fusão celular, conjugação ou alternância de geração, ocorrendo a troca de material genético ou até mesmo de gametas. Então, vamos para a assexuada, através de esporos. Então, algumas espécies elas dão origem a novas algas por meio da esporulação, em que se formam células reprodutivas. Diferente dos outros tipos de reprodução, pois elas são mais resistentes e ficam em estado latente, ou seja, inerte, até encontrar as condições adequadas para a sua sobrevivência. Por fragmentação, um talo se parte e origina novos indivíduos, uma forma de reprodução das algas multicelulares. Então, ali nós temos o exemplo de uma alga, ela se fragmentou e esse fragmento acabou caindo num substrato bom, num lugar propício para a sua sobrevivência. E ali ele se multiplicou e cresceu, formando uma nova alga. Nós temos também a divisão binária, que nós já conhecemos desde bactérias, que a célula toda entra em duplicação e após todo esse processo ela irá se dividir formando duas células iguais, que ocorrem em algas unicelulares. Então, ali nós temos o exemplo de uma alga, ela se multiplicou, se dividiu, então dividiu seu núcleo, seu vacuolo contrátil, e depois ocorreu a separação, formando duas novas algas com o mesmo material genético. E agora nós vamos para a sexuada, através da fusão celular. Ocorre a fusão de gametas haploides N, formando um zigoto diploide 2Ns. Após essa fusão, o zigoto ele passa por meio de meiose, formando 4 células haploides. E quando atingem a maturidade, consegue se reproduzir de forma assexuada ou seguir novamente o ciclo sexuado. Então, ali no início do ciclo, nós conseguimos ver os organismos adultos, haploides N, os 2 gametas, ocorre essa união sexual, a fusão do citoplasma deles, que irá dar origem à formação do zigoto 2N. O zigoto vai passar, então, por sucessivas meioses, formando 4 células haploides. Essas células haploides vão se maturar e ser liberado, então, jovens haploides N. E quando atingir essa maturidade, vão se reproduzir. Nós temos a conjugação, que nós também já vimos de bactérias, que ocorre o pareamento de 2 indivíduos com uma ligação por um canal de comunicação. As células são haploides e após se unirem vão formar um zigoto. O zigoto ele vai se dividir por meio de meiose e a cada célula formada é capaz de originar um novo filamento haploide. Então, ali nós temos um filamento feminino, um filamento masculino. Eles vão, então, se unir através de uma ponte de conjugação.
O masculino vai passar o seu material genético, fecundando então o filamento feminino, formando o zigoto 2N. Através da meiose, esse zigoto irá ser formado um novo filamento, dando origem a novos filamentos adultos. Nós temos a alternância de geração. Então, gerações de indivíduos haploides e diploides irão se alternar. Um exemplo é a uva lactua, que é a alface do mar, que apresenta 2 tipos de talos com aparências semelhantes. Os indivíduos diploides são chamados de esporófitos 2N, enquanto os diploides são chamados de gametófitos N. Nos esporófitos, quando a célula entra na sua maturidade sexual, ela sofre meiose, originando esporos haploides, que é a meiose espórica. Os esporos formados pelo talo diploide vão se fixar e se desenvolver, formando os gametófitos. Irão se multiplicar por meio de mitose e, ao amadurecer, vão se diferenciar em gametas flagelados N. Os gametas são liberados pelos gametófitos e se fundem 2 a 2 e dá origem ao zigoto 2N. E assim se fixam e se desenvolvem, o zigoto dará origem a um talo diploide, que é o esporófito. E assim o silículo ele vai se iniciar novamente. Então, aqui nós temos o ciclo maior, para podermos prestar atenção. Então, ali nós temos o esporófito diploide, com 26 cromossomos. As células vão sofrer meiose, gerando esporos haploides, com 13 cromossomos. Os gametófitos haploides, um feminino e um masculino, vão formar os seus gametas, liberando assim os gametas, eles vão se fecundar, dando origem a um zigoto diploide. Ao gerar esse zigoto diploide, ele vai se desenvolver, dando origem a um esporófito diploide. Então, o que nós vimos durante essas aulas? Então, nós conhecemos o reino protista, os protozoários e as algas. Então, os protozoários podem ser 4 tipos: sarcodinos, flagelados, esporozoários e os ciliados. E as algas nós vimos protistas ou vegetais, ambientes, classificação e reprodução. A sua classificação pode, como nós conhecemos, 6 filos: clorófita, euglenófita, bacilariófita, crisófita, feófita, rodófita e pirófita. E a sua reprodução, podendo ser em 2 tipos: assexuada e sexuada. Assexuada por divisão celular, fragmentação e esporos, e assexuada por fusão celular, conjugação e alternância de geração. E assim nós encerramos o conteúdo sobre as algas e eu me despeço e te espero na próxima aula. Até já!